Olá, tudo bem com você? Eu sou Denise Ferrari e está no ar o Jornal Univale. Vem comigo conferir os destaques desta edição. Quaresma movimenta peixarias e restaurantes na cidade. Mestrado está com inscrições abertas para matérias isoladas. E ainda, veja como foi mais um encontro do Café Rural. Agora, no Jornal Univale. Agora vamos de notícias. A Quaresma começou e, tradicionalmente, para os católicos, esse é um período de mudanças no comportamento e na maneira de se alimentar. Em Governador Valadares, restaurantes e peixarias já sentem os reflexos desta tradição, seja com aumento na procura por pescados ou nas adaptações dos cardápios. Confira a reportagem. Pelos corredores do Mercado Municipal de Governador Valadares, o vai e vem de clientes é constante. Porém, neste período, um corredor fica mais movimentado, o das peixarias, com a tradição de evitar o consumo de carnes vermelhas durante a Quaresma. E aqui, as pessoas encontram diversas opções de frutos do mar e peixes, sendo os de água doce os preferidos. A gente trabalha com os peixes tradicionais, né, que o consumidor que em Valadares, o mineiro, está acostumado a comer. É o peixe de água doce, sem espinha, né? No caso, a piratinga, dourada, o cascudo, o pintado, que é o surubim. E tem a dourada de Belém, que é um peixe muito bem aceito, né, aqui na nossa região. Para o período, alguns comerciantes apostam em alta significativa nas vendas este ano, principalmente na última semana da Quaresma. Nesse período, as vendas aumentam em torno de 20% a 30%. A última semana, a gente chega a aumento de 60%. E para acompanhar a tradição religiosa e agradar os consumidores, os restaurantes da cidade também adequam o cardápio, principalmente às quartas e sextas-feiras. Peixes e pratos feitos com ovos, como omeletes, ganham mais espaço nos self-services. A gente vê uma diferença grande, principalmente nos dias de quarta-feira e sexta-feira. A gente vê que a procura é maior por essa proteína. Durante alguns dias da semana, uma segunda, quarta e sexta, nós variamos nosso cardápio. Colocamos algumas coisas mais para atender a comunidade e religiosa católica, porque é onde tem mais a tradição da Quaresma. Durante os 40 dias da Quaresma, a tradição de substituir a carne vermelha pelo peixe continua influenciando o comportamento do consumidor. Para o comércio, o período representa tanto desafio quanto oportunidade. E a estratégia é de adaptar o gosto à fé de alguns clientes. E foi isso que este restaurante especializado em massas fez. Lançou um cardápio especial com sabores sem carne vermelha para atender o público neste período. Esse ano foi uma mistura que a gente fez entre a Quaresma e a Itália. A gente está fazendo uma brusqueta, uma entradazinha simples, mas assim bem saborosa, que é exatamente com stracciatella, que é um queijo feito de búfala e creme de leite, né, italiano, com um camarão da nossa costa brasileira e com um molho pesto. Então, quer dizer, ficou uma entradinha muito interessante, muito saborosa para que a gente possa curtir nossa Quaresma da melhor maneira possível. Então, você pode aproveitar a entrada. Nós temos também a pizza de bacalhau, a pizza de camarão, temos a lasanha de bacalhau, a lasanha de camarão, além de pratos à base com salmão também, né? A gente tem bastante coisa com salmão grelhado na nossa charbroiler. Isso complementa para quem guarda realmente a Quaresma. Produtores rurais de Governador Valadares se reuniram para mais uma edição do Café Rural. Um momento de interação e conhecimento para os associados do Sindicato Rural. Acompanhe. Fim de tarde com um bom cafezinho e muita interação entre os associados do Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares. Assim foi o primeiro Café Rural de 2026, que reuniu produtores de toda a região. Eles discutiram sobre estratégias para o agronegócio ao longo do ano. Já são mais de 25 anos que é realizado pelo Sindicato Rural. A gente fez algumas alterações importantes no ano passado. A gente mudou o formato, mudamos um pouquinho a dinâmica, o horário, e a gente está colhendo bons frutos com essa mudança. A gente está tendo um Café Rural cada dia mais forte, cada dia mais participativo,
com a participação dos produtores, com a interação dos produtores e fazendo o que é mais importante para nós, que é aproximando o sindicato dos produtores rurais e aproximando os produtores rurais deles mesmos, fazendo networking, conversando, fazendo negócios e se aproximando e tornando cada vez mais forte a nossa cadeia produtiva. Essa ferramenta, né, que o Sindicato dos Produtores Rurais de Valadares tem para atrair o produtor aqui é extremamente importante. Além da gente congressar a nossa classe aqui, a gente está sempre discutindo temas que são interessantes e necessários a gente discutir para a gente minimizar todas as dificuldades que a gente já tem no nosso dia a dia, da porteira para dentro. Então é extremamente importante e fica aqui a minha convocação que os produtores participem mais, né? Porque é um esforço muito grande das entidades aqui, o Café Rural especificamente através do sindicato, mas que a gente faz com muito zelo, aí, com muito cuidado e com muita dedicação para a gente oferecer para os produtores rurais. E o tema da vez foi a reforma tributária no agronegócio. Há mais de 25 anos, o Sindicato Rural promove este momento de capacitação, troca de conhecimentos e negócios entre os associados. Na palestra, foram destacados os tipos de impostos que serão substituídos e como deverá ser o comportamento dos agricultores e pecuaristas neste período. A reforma será gradual, com mudanças nos tributos para todos, incluindo consumidores finais, até o ano de 2033. Esse evento é muito importante para a gente trazer para o produtor rural como a reforma tributária vai afetar a vida dele no dia a dia, como ela afeta diretamente a vida do produtor, né? Como ele vai pagar imposto, como ele não vai pagar imposto, né? Quem é que é obrigado, quem é que fica isento, tudo isso que muda a partir de agora. Agora eu tenho um convite especial para você que nos acompanha. Seguir a Univale TV no nosso Instagram. Nosso perfil é @UnivaleTV ou baixe nosso aplicativo. Lá você consegue acompanhar tudo o que acontece aqui na TV, na Univale e na nossa comunidade. O mestrado em Gestão Integrada do Território está com inscrições abertas para matérias isoladas. E o repórter Alex Quirino vai trazer as informações de como funciona. Veja só. Estão abertas as inscrições das disciplinas isoladas do GIT, Gestão Integrada do Território. E nós estamos aqui com o João Cláudio, ele que é coordenador do setor de captação da Univale e vai nos dar mais informações a respeito. João, como é que funciona as disciplinas isoladas? As disciplinas isoladas, elas são uma oportunidade, né, para aquele candidato que tentou ingresso ao mestrado ao final do processo seletivo, né, e por uma razão ou outra não conseguiu o ingresso. Então as isoladas, elas dão essa oportunidade para que ele já vá se ambientando, né, já vá tendo um conhecimento do que é o mestrado. Qual o benefício que o aluno tem? São vários benefícios, né? Agora com a novidade da carga horária, além dele poder optar por uma carga horária de 30 até 120 horas, né? Dependendo das disciplinas que ele escolher, né? Também o uso do crédito, né? Para um futuro ingresso no mestrado. E sobre as inscrições, João, quando começa, como é que faz as inscrições? Explica pra gente. Sim, as inscrições já estão abertas, é muito simples, né? Pelo site univale.br, disciplinas isoladas. Então faz um convite aí aos alunos. Pois é, você que perdeu a oportunidade de se inscrever ao mestrado, né? A oportunidade é agora, né? Se capacitar, se especializar, começando pelas disciplinas isoladas. Ok, João, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Alex Quirino para o Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Esse foi mais um Jornal Univale. Eu fico por aqui. Te espero na próxima edição. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau.
Todos os dias, antes mesmo de abrirmos portas e iniciarmos nossas atividades, algo maior já nos conecta. É o sentimento de fazer parte, é o compromisso com as pessoas. A Univale significa muito na minha vida, né? Eu formei meu filho na Univale. Eu tenho, assim, muito orgulho. Nós temos orgulho em pertencer porque valorizamos os nossos colegas, os nossos colaboradores e, com isso, fortalecemos a identidade das nossas instituições. A Univale, para mim, é a segunda família que eu tenho. Quando você sai do trabalho bem, você leva coisas boas para dentro da sua casa também. Aqui são as pessoas que constroem histórias, transformam realidades e dão sentido à nossa missão. Mais do que integrar setores, consolidamos relações humanizadas, pautadas no respeito, na empatia e na consciência dos nossos papéis e valores. Para mim é uma vida, né? É um hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. Eu me divirto, mas eu cresço e colaboro muito para a formação das pessoas aqui dentro. Um dos pilares do nosso projeto é compartilhar e integrar. Se tudo isso vai bem, a nossa autoestima fica lá em cima. Nós acreditamos que excelência profissional começa com desenvolvimento humano. Programa Orgulho em Pertencer. É sobre pessoas, porque juntos transformamos vidas. Olá, você que acompanha mais uma edição do Uni 360. Eu sou Fernanda Nominato e hoje a gente traz um egresso da Univale da área da comunicação, o jornalista Maurício Cancilieri. Ele formou aqui na Univale em 2010. Maurício, seja bem-vindo ao Uni 360. Obrigado. Muito feliz em te receber. Maurício foi meu colega de turma, tá, gente? Sim. Formamos juntos, estudamos juntos. Nos ajudamos muito, né, Maurício? Com certeza, foi muito sempre, bom partilhar, né, esse começo com você. Então, eu queria que você contasse, né, para quem está nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi, assim, para você ter formado aqui na Univale, mas daqui ter ganhado o mundo? Olha, assim, acho que a gente... É sempre aquela história. Você começa e não sabe direito onde vai dar, né? Eu acho que é um pouco isso. Desde estudante aqui, eu já tinha vontade de trabalhar no exterior, já tinha vontade de sair, enfim, ter experiências internacionais, eventualmente como correspondente, mas isso me parecia muito fora da realidade. Mas como todo estudante, juventude ali, você fala, pô, vou sonhar, né? Não paga, vou sonhar, né, não paga. Se acontecer ou se não acontecer, tá tudo certo. Então, é isso. Desde a universidade eu já queria, né? Aí fui, claro, ainda como estudante, tive experiência aqui em diferentes emissoras de TV. Inclusive aqui na Univale, inclusive né? na Univale. Então, fui fazendo, né, digamos assim, minha base ali, construindo, até que veio uma oportunidade para passar um tempo na Alemanha, na emissora pública de lá, onde eu estou trabalhando há 13 anos. Então, enfim, por diferentes áreas também dessa emissora. E aí é isso, mas começou, acho que com muito trabalho, muito esforço, muito compromisso. Acho que essa é uma palavra, acho que desde muito cedo, né, como estudante, ser comprometido com as coisas que você está fazendo e jogar para o universo um pouco, se esforçar e contar com a sorte também, porque a gente sabe que muitas vezes algumas coisas acontecem por completo acaso. Ô Maurício, e como foi o desafio, assim, de incorporar o jornalismo que você aprendeu aqui, que você trabalhou aqui nas realidades do Brasil e trabalhar fora, né? Porque lá a gente pode entender que são pautas totalmente diferentes daqui. Apesar de que algumas podem, assim, de alguma forma se contextualizar com a nossa realidade. Mas qual que foi o desafio de sair de um jornalismo no Brasil para um jornalismo na Alemanha? Olha, eu acho que eu vou dizer que eu acho que é muito... Além do idioma, né, gente? Claro, não. Sim, o idioma, mas eu vou dizer... Tudo que eu aprendi e que eu vivi aqui é que me serve até hoje. Assim,
Eu acho que, claro, você tem uma diferença de pauta, eventualmente uma abordagem, uma angulação, porque você está falando para um público maior, né? Está falando de uma realidade um pouco mais ampla, né? Mas eu vou dizer, eu acho que o que se aprende desde o começo, que você tem como base... Uma base bem feita, Uma base bem feita, eu estou usando a receita, digamos assim, a receita do bolo é a mesma até hoje, independente se eu estou fazendo uma pauta no Reino Unido, na Irlanda, se eu estou fazendo uma pauta em Santa Catarina, onde quer que seja. Você leva isso, eu acho que é quase como se fosse um DNA mesmo, sabe, de jornalista. E no meu caso, eu acho que isso, claro, é forjado, começa a ser forjado dentro da universidade, porque foi aqui que eu comecei a experiência como jornalista, porque eu não tinha tido nem por alto, assim, nada antes, e depois no mercado aqui, como repórter de rua, que você vai sentindo e vai aprendendo, e que eu levo até hoje. Maurício, a gente estava até conversando um pouquinho antes, você me disse que antes você trabalhava mais voltado à TV, mas com a era da comunicação evoluindo, as redes sociais, como é que foi essa migração também, né, do jornalismo mais TV passar para a rede social? Por aí. Hoje, por exemplo, a emissora onde eu trabalho, né, a sigla, né, é DW. Quando eu cheguei, era muito mais focado em televisão. O trabalho que se fazia no escritório de português para o Brasil deles, no departamento de português para o Brasil, também, de vídeo, era muito voltado para a TV, porque, afinal de contas, a TV continua tendo um alcance muito importante. Já tinha, né, 10 anos atrás, quando eu cheguei lá, mas, ao longo do tempo, isso foi se transformando, e a gente, que era profissional audiovisual, foi tendo que se adaptar à realidade, que é um fato que hoje... Sei lá, eu não tenho um número muito concreto, mas em termos de audiência, ela é majoritariamente da rede social. Então, você, tipo, o público que tá te assistindo, que você tá ajudando a formar, tá informando, ele tá nas redes sociais. Então, a gente teve que se ajustar. Sem nenhum, claro, tudo tem um tempo, assim, digamos, de adaptação, né? Às vezes... no começo é um processo que a pessoa fala, como é que, né, para onde que a gente está indo, parece até um pouco incerto, né, para a gente que estava acostumado muito com TV linear, mas fluiu com muita naturalidade, porque a gente entende que esse é o público que a gente quer atingir, que a gente precisa atingir, e porque essa é a maior parte da audiência. Claro, eu acho que tudo tem um contexto, né, aqui eu estou falando de um contexto de uma emissora que tem um orçamento X e que precisa direcionar esse orçamento para esse público. Então, assim, é tudo, né? Se você tem, não sei, talvez aqui na universidade é diferente, porque você tem uma outra estrutura, então você pode manter a televisão sem ter que, digamos assim, comprometer nenhum nem outro. Mas lá, eu acho que o processo que eu vivi foi de ter que focar mais em produção, ver isso muito presente. Mas foi um processo que eu encarei com muita naturalidade, muito disposto a aprender, especialmente enfim, que você tem um vídeo de 1 minuto, que não pode ser uma reportagem de TV, que não pode ter o mesmo arco narrativo, que você tem que... A linguagem a linguagem é diferente. Então eu tive que aprender. Se adaptar, mas sem problema nenhum. A gente tá aí para isso. Hoje você veio de férias, conta pra gente o que você tá... Você tá curtindo, você tá trabalhando também? As duas coisas. Porque quando chega no Brasil, né, não tem jeito. Não tem jeito. Que eu tô de férias, né? Vim de férias para visitar a família, mas também trabalhei um pouquinho, porque hoje, mesmo sendo uma emissora internacional que produz conteúdo para o Brasil, é muito importante que a gente sempre esteja mais perto dessa realidade, desse público, para onde com quem a gente está dialogando, né? E eu acho que o fato de eu estar aqui de férias, claro, né? Eu sempre sinto, vejo pautas e tal, posso trazer, mas acho que estar trabalhando também é importante para escutar as pessoas. Ok, o que está interessando? Tá no chão mesmo, sabe? Assim, entendendo a realidade, porque muitas vezes a gente produz conteúdo lá, de um escritório, na Alemanha, não está dentro da realidade, e a pessoa fala, beleza, vocês estão falando daí o público brasileiro, mas por mais que sem conexão. Então, acho que é importante isso também. Estou de férias e tal, mas aproveita ali um tempinho para poder trabalhar
E isso ser um ganha-ganha, né? Porque para mim também é importante que eu sinto ali, vejo como profissional é muito importante. Ô Maurício, eu queria que, né, a sua análise da questão da real formação do profissional jornalista. Porque a gente vê hoje muitas pessoas exercendo a função e não sendo, não queria que me interpretassem mal, mas não sendo capacitados para tal. Porque a gente sabe que a formação acadêmica ela é muito importante porque ela te traz noções de ética, noção de cidadania, noção de responsabilidade com a informação, porque uma informação mal passada, ela pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Então, assim, qual que é a sua visão da importância ainda da formação desse profissional? Olha, eu acho essencial, porque... Enfim, eu acho que esse é o profissional do filtro hoje um pouco, né? Porque, claro, o vídeo hoje não tem como você impedir ninguém de fazer, as pessoas vão fazer cada vez mais, isso vai se multiplicar, agora com inteligência artificial, acho que é uma realidade que não tem para onde correr, mas se a ideia é você trazer uma coisa diferente, com mais responsabilidade, realmente provocar as pessoas para um debate que seja construtivo, para um debate que não seja raso, que não seja mentiroso, falso, nem nada. Nem agressivo. Nem agressivo, eu acho que essa informação ela é essencial, porque a gente consegue equilibrar um pouco as coisas, ter uma parte teórica, um conhecimento que nunca é demais para ninguém, né? E saber um pouco melhor como que você se comunica com as pessoas, de uma forma ética, responsável. Eu acho que isso é de fato o que a universidade contribui. Claro que a prática também é muito importante, é fundamental, mas inclusive a prática eu acho que é uma coisa que você também pode ter dentro da universidade. Dentro e fora, né? Então, eu acho essencial. Aqui na Univale a gente tem muito isso, né? Os meninos, os estagiários aqui, eles convivem, eles produzem pautas, eles entrevistam, eles marcam, eles editam. Então, assim, eles vivenciam... essa é a minha realidade, gente. Né? Eles vivenciam todos os estágios da produção de um conteúdo. E na produção de conteúdo, a gente às vezes até conversa sobre essa questão da inteligência artificial, né? Bom você ter tocado nisso, porque a gente conversou sobre a questão do ChatGPT, né? Não adianta você usar a ferramenta, mandar a ferramenta fazer por você, mas você tem que saber para pedir a ferramenta, usar a seu favor, né? Tem que ter uma responsabilidade. Não, sem dúvida. Eu acho que dá para usar com todas as nuances que a gente sabe, ambientais, etc. Como isso consome água, como alimentar esses data centers, né? A estrutura ela é complexa, então cada pergunta que você joga lá é um pouco de água que vai embora em algum lugar para esfriar, né? Os data centers. Enfim, essa é uma outra questão, mas é importante você filtrar, não usar achando que aquilo é como se fosse um oráculo. Pois é, vai ser um oráculo, porque não é, né? Você vai ter que verificar, é útil. Acho que também não dá para dizer que não é. Hoje, inclusive, é uma ferramenta de busca mais importante, talvez, do que o Google. As pessoas estão usando o ChatGPT. Mas não acho que é mais uma vez usando tendo responsabilidade e ética, né? Você não vai pegar uma coisa que um sistema fez, vai passar aquilo adiante sem nenhuma verificação, sem nenhum filtro, aí sem nenhum filtro, aí eu acho que não é profissional. Não. Esse que é o negócio. É profissional? Não é. Então você pode usar muito a seu favor. De formas, não sei, você pode checar seus textos, eventualmente. Questão de pontuação. Usar a questão de pontuação. Tem muitas outras formas aqui que a gente poderia citar, mas com responsabilidade. Porque a gente até comentou, a gente não pode ignorar a Não dá. A gente ignorar seria ignorância. Seria ignorância. Está aí para ser usada. A ferramenta está aí para ser usada, mas com responsabilidade, né? Porque, exato, além de... mas é isso que você falou também. Essa é a nossa realidade. Inclusive de imagem agora, eu vejo em televisão direta, imagens geradas por inteligência artificial. Aí eu já penso, como saber se é verdade ou não, né, gente? Então, assim, mas eu vejo, inclusive, uma certa utilidade. Não deixa de ter. Porque você fala assim, bom, eu tô fazendo aqui eu preciso de uma imagem tal. Você vê, muitas vezes, a gente só tinha o recurso da simulação. A simulação, agora no caso da televisão, talvez, então, a IA pega lá e faz. Então, eu acho que isso... tempo assim, ó. Um tempo muito menor do que fazia. Você teria que fazer manual. Agiliza muitos processos, mas ainda assim precisa ser com cautela, né? Eu também acho. Maurício, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo aqui com a gente. Agradeço. Né, ter parado as suas férias e o seu trabalho também, né? Para
atender a gente, vir conversar conosco. E eu queria que você deixasse um recado, né, para os futuros jornalistas aqui da Univale, de que não desistam do jornalismo. Gente, o jornalismo é muito bacana. Não, gente, eu sou suspeito para falar, não acho que acertei na profissão, acertei em algumas escolhas, nem todas, porque, enfim, a gente está aí para errar também e acertar. Mas eu acho que uma coisa no jornalismo que sempre vai ter espaço, a minha sensação é essa desde que eu estava aqui nessa universidade, é de que você buscar fazer as coisas com coração, com alma, com sentido, chega nas outras pessoas. E é isso, fazer o seu trabalho com realmente... Não é gostando no sentido de querer se expressar pelo trabalho, que eu sei que o ser humano pode se expressar de diferentes formas, mas ter aquilo, fazer com amor mesmo, assim. Parece clichê, mas poxa, encare isso com amor, que não tem como dar errado. É isso, não tem como dar errado, gente. E aqui, uma curiosidade minha, pessoal. Como é que foi para você, depois de tanto tempo, voltar aqui? Na universidade? Gente, eu vou falar, foi interessante porque mudou muita coisa. Mais física, né? Só a estrutura. Você vê, tá diferente. Mas, no fundo, dá uma nostalgia, né? Lembra muita coisa. Ali na cantina. Fazia aula aqui nesse estúdio. A gente fez aula aqui nesse estúdio. Então, laboratório de rádio. Sim, a primeira placa que eu vi, cheguei e falei com minha irmã e minha mãe que me trouxeram. Aí eu falei assim, olha ali, ó. Ali é laboratório de rádio. Mesma coisa. As nossas aulas aos sábados de manhã. Sim, com a Patrícia, professora Patrícia Pereira. Se estiver assistindo a gente, acho que está em Ouro Preto. Vai chegar lá esse vídeo para ela. Tomara. Sim. Que ela acompanha a Univale. Sim, Maurício. Mas foi bom. Obrigada. E conversar com você também. Aqui, lógico. Com a Fernanda, gente. E nós vamos trazer ele mais vezes, gente. Sempre que puder, a gente vai trazer o Maurício aqui, porque ele tem uma bagagem muito importante, né, para contribuir com a gente enquanto profissional, enquanto colega de profissão, né? E para os alunos aqui aprenderem um pouco também e passarem isso adiante. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigada, Maurício. Esse foi mais um Uni 360. Eu agradeço a sua paciência e a sua companhia. Te espero na próxima edição. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Desta vez nós vamos falar do prefixo super, que muitas vezes nós pensamos que é só uma palavra, um adjetivo qualquer. Pois é, o super, ele só vai ser utilizado, tá, com o hífen quando essa segunda palavra iniciar com H ou com R. Então, se eu falo super-herói, eu vou colocar um hífen. Super racional, um hífen. Agora, supermercado, junto. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E agora, acredite que o super não é só uma palavra, não é só um adjetivo, é um prefixo. Um abraço. Dias antes mesmo de abrirmos portas e iniciarmos nossas atividades, algo maior já nos conecta. É o sentimento de fazer parte, é o compromisso com as pessoas. A Univale significa muito na minha vida, né? Eu formei meu filho na Univale. Eu tenho, assim, muito orgulho. Nós temos orgulho em pertencer porque valorizamos os nossos colegas, os nossos colaboradores e, com isso, fortalecemos a identidade das nossas instituições. A Univale, para mim, é a segunda família que eu tenho. Quando você sai do trabalho bem, você leva coisas boas para dentro da sua casa também. Aqui são as pessoas que constroem histórias, transformam realidades e dão sentido à nossa missão. Mais do que integrar setores, consolidamos relações humanizadas, pautadas no respeito, na empatia e na consciência dos nossos papéis e valores. Para mim é uma vida, né? É um hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. Eu me divirto, mas eu cresço e colabora muito para a formação das pessoas aqui dentro. Um dos pilares do nosso projeto é compartilhar e integrar. Se tudo isso vai bem, a nossa autoestima fica lá em cima. Nós acreditamos que excelência profissional começa com desenvolvimento humano. Programa Orgulho em Pertencer. É sobre pessoas, porque juntos transformamos vidas.